bom, senhor? Tudo bem, Douglas Cordeiro. Boa tarde para você, boa tarde a todos. O senhor não esqueça de colocar seu nome lá na lista das quentinhas do lanche, não, porque já colocaram o meu lá e... Pronto. Acho que o senhor já está lá também, já. Porque... Domingo a gente está aqui, é cedo, né? Cedo e outra coisa. Sem hora para sair, só quando o último voto for contabilizado. Trazer até uma muda de roupa, como se diz no interior, para poder, entendeu? Tem chuveiro, tem tudo aí, dá para tomar banho, tem sim. Roupa. Políticos também convidados, né? Não, vai ser uma programação lá o Dia TV no domingo. No domingo, hein? Nós vamos divulgar em breve a programação de domingo. Você nos fará companhia e nós faremos companhia a você no domingo, apurando, voto a voto, mostrando a apuração. Nossa equipe vai estar no TRE, vai estar no TRE, com os candidatos nas casas dos candidatos, entrando ao vivo, convidados fazendo análise, até o resultado final da eleição, tudo se acompanha aqui na O Dia TV. Mas falando em eleição, estamos na semana decisiva, João. Sim. Aí começou o tititi, né? É porque é reta final, Douglas. No interior a gente diz que está chegando a hora da onça beber água, né? Então, obviamente, que nesta semana se utiliza muito aquela expressão no futebol, quando o jogo está acirrado, que do pescoço para baixo toda a canela, né? Então está todo mundo querendo, obviamente, ganhar a eleição e aí, obviamente, que tudo vira motivo de polêmica. E na semana passada, o nosso telespectador acompanhou que o candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, foi a uma emissora de TV, né, ao programa do Ratinho, onde concedeu lá uma entrevista e logo lá, na ocasião, ele fez questão de dizer que, por acaso, né, se for eleito, vai tratar os governadores de estado como pessoas comuns, independentemente de sigla partidária. Palavras dele, ele disse que vai tratar todo mundo com respeito. Aliás, me permita, João, ele disse mais. Ele disse que logo nos primeiros dias de se ganhar a eleição, nos primeiros dias de governo, vai chamar logo os 27 governadores. Exatamente, para traçar ali um plano, mas enfim, o que gerou a polêmica? A polêmica foi exatamente pelo fato do candidato a governador do Piauí pela União Brasil, Silvio Mendes, ter utilizado esse trecho da entrevista de Luiz Inácio Lula da Silva em seu programa eleitoral, porque aí começa ali a propaganda eleitoral de Silvio Mendes e a primeira cara que aparece é exatamente a de Lula, dizendo que vai tratar todos os governadores eleitos da mesma forma, sem fazer distinção de partido. Mas aí deixa eu lhe perguntar, o que vem depois? E aí, logo que vem em seguida, é Silvio Mendes dizendo que, caso seja eleito governador, vai se relacionar com qualquer presidente da República que seja eleito, Lula, Bolsonaro, enfim. Mas isso, de fato, deixou os petistas chateados. Claro, a coordenação de campanha de Rafael Fonteles diz que Silvio Mendes está cometendo uma espécie de estelionato eleitoral porque está utilizando a imagem de Lula na sua propaganda eleitoral. Então, é aquela história, a gente está na reta final, estamos na última semana decisiva e tem algo inédito, eu diria, dos últimos anos, que é o fato da eleição estar bastante acirrada. Hoje, eu diria que é impossível qualquer cidadão que acompanha a política, né, fazer um prognóstico fiel, né? É claro, há aquelas tendências, há aquelas expectativas, perspectivas, mas obviamente que ninguém sabe o resultado da eleição, muito menos a de governador do Piauí, porque obviamente está uma eleição muito acirrada, qualquer assunto vira motivo de polêmica e essa, obviamente, é o que nesse momento está mais sendo comentado, o fato de Silvio Mendes estar começando o seu programa na propaganda eleitoral, utilizando as imagens do candidato do PT à presidência da República. Eu acho que, assim, estou aqui tentando imaginar o que o candidato do União Brasil quis fazer quando usou essa imagem, esse trecho, não é imagem, esse trecho da entrevista do ex-presidente Lula, porque assim, desde o início, não sei se você concorda, João, sim, desde o início da campanha dele, do candidato do União Brasil, Silvio Mendes, ele disse, olha, eu não vou discutir a questão nacional, sim, não tenho candidato a presidente da República e vou me relacionar com qualquer candidato que foi eleito, Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, qualquer um. Disse mais ao longo da campanha que HUT, Ponte Estaiada, várias obras em Teresina foram feitas em parceria com o ex-presidente Lula, quando Silvio Mendes era prefeito e Lula presidente da República. Ele vem mantido esse discurso, ele vem mantendo esse discurso, aliás, sim, ele tem mantido esse discurso ao longo da campanha. Como o Lula disse isso, eu acho que ele usou esse trecho para dizer, olha, o candidato Lula tem esse pensamento, que é o mesmo pensamento que eu tenho aqui em relação a... E é interessante porque o PT
reagiu, claro, porque é candidato ao PT. Natural, são narrativas políticas. Exato, claro. E é natural que qualquer candidatura traça estratégias. Ótimo. E, óbvio, a prioridade de qualquer candidatura é vencer a eleição. Óbvio. Uma eleição acirrada, na hora que acontece um fato novo que beneficia a sua candidatura, você vai utilizar, não vai pensar duas vezes. E aí é interessante, Douglas, aí eu não sei se você já concorda comigo, mas isso demonstra duas questões. A primeira é de que tanto para a candidatura, para a campanha de Rafael, quanto para a campanha de Silvio Mendes, é necessário, né, que as duas candidaturas avancem sobre o eleitorado lulista, que aqui no Piauí há uma tendência, né, pelo menos as pesquisas confirmam e o próprio histórico confirmam que o ex-presidente e candidato a presidente Lula tenha um percentual de votos muito alto. Então, a campanha de Rafael Fonteles tem feito desde o início aquele esforço de dizer, olha, o candidato de Lula é esse, né, é o candidato do partido de Lula. Quando o Lula esteve aqui no Piauí, fez questão de uma das primeiras frases que ele falou foi exatamente essa, de que no Piauí o candidato dele era Rafael Fonteles. Que foi retirado por determinação da Justiça Eleitoral. Sim, e que fez parte, né, dos programas eleitorais, chegou a fazer parte dos programas eleitorais de Rafael Fonteles. Por outro lado, a campanha de Silvio Mendes entende que é necessário casar, né, o máximo possível o voto de Silvio, governador, e de Lula, presidente. O que está acontecendo? Essa tese. O que acontece, quer dizer, é difícil imaginar o eleitor de Jair Bolsonaro votar em Rafael Fonteles. É verdade. É difícil imaginar. Existe um percentual de, no máximo 1%, provavelmente. Pode ter, mas é muito difícil, é mais difícil. Agora, é mais fácil encontrar um eleitor de Lula que vote em Silvio Mendes. Sim. Né? Por questão de fidelidade partidária mesmo. Quem é Bolsonaro não vota em Rafael. Quem é também petista raiz, sim, também não vota em Silvio Mendes. Então, assim, mas a gente fez nessa análise, as pesquisas mostram isso. Há um campo ali que precisa ser disputado. E que está sendo disputado tanto por Rafael quanto por Silvio. Como Lula, em nível nacional, tem avançado no eleitorado de Ciro Gomes e Simone Tebet. Exatamente. Para tentar decidir a eleição. Do voto útil, a história do voto útil. Agora, não deixa de ser também, de ter também um outro aspecto, né? Outro aspecto de um recado. Quer dizer, aqui eu já estou fazendo outras interpretações, né? A dona Aida Maciel está aqui também, já participa da política do dia. Aí, eu acho que tem uma outra história também, que o candidato do União Brasil, ao colocar a fala do ex-presidente Lula, ele está dizendo assim, ó, eu não tenho antagonismo com ninguém, não tenho problema com ninguém, respeito o ex-presidente Lula, respeito os eleitores do ex-presidente Lula. Quer dizer, é uma combinação de estratégias aí para dar um recado também para o eleitorado. Com certeza. Voltando ao que o João disse, reta final, estratégia, todo mundo tá, entendeu? Então E a política tem aquilo que acontece, aquilo que é fato, e tem as narrativas, que são a forma como os fatos são contados, e as candidaturas elas tentam influenciar na forma como a sociedade analisa os fatos políticos. Então, é cada um tentando fazer com que sua estratégia se sobreponha à do adversário, porque o que está em jogo agora, de fato, é a eleição para o Palácio de Karnak, semana decisiva, eleição acirrada. Então, o que acontecer de fato novo, que beneficie alguma das candidaturas, com certeza não vão pensar duas vezes em traçar ali mão de uma estratégia política para tentar angariar votos. Nessa última semana aí, eu não tenho mais nem tempo para recorrer à justiça, não tem mais nem tempo, julgar como? Exatamente, não há tempo hábil para esperar uma decisão do TSE. Então, de fato aquela partida de futebol. É interessante que nessa última semana tem esse aspecto, como não tem tempo para julgar, então vamos arriscar aqui uma estratégia mais ousada, então não tem tempo para... A gente está ali chegando no finalzinho dos 45 do segundo tempo, né? Pode ter prorrogação ou não, mas todo mundo querendo decidir logo em tempo normal, né? Tanto é que as candidaturas de Rafael e de Silvio trabalham com essa tese de eleição só de um turno. Por isso que, obviamente, à medida em que o tempo vai passando, que os poucos dias que ainda faltam vão passando, há uma tendência natural da eleição ficar mais disputada, mais acirrada, e a gente, claro, vai acompanhar tudo e levar com grande responsabilidade, como o jornalismo manda, a informação para o nosso telespectador.